obrigado, Orlando, obrigado. Em primeiro lugar, quero te parabenizar aí pela organização, Orlando. Você é um grande parceiro nosso, um cara que está sempre junto. E essa iniciativa ela é fundamental, porque eu percebo que os nossos empresários aí do Brasil estão tentando acomodar, tentando ajustar formatos de sobrevivência quase, né, Orlando? Então, eu acho que isso é fundamental. E o mercado paraguaio hoje tá muito aquecido. Nós estamos atendendo centenas de empresas que estão indo mesmo para o Paraguai, eventos aqui com milhares de empresários brasileiros. E chegou o momento de a gente entender o que está acontecendo e tomar posição, porque não adianta nada só olhar cenário e não tomar posição, senão daqui a pouco o industrial o empresário está quebrado e diz o que é que eu fiz e por que é que eu não fiz antes. Quantas empresas que migraram já anos atrás para o Paraguai estão produzindo, estão exportando, estão super felizes. Só que esse passo a gente sabe que é difícil, ele é árduo, a gente acaba que deixa a nossa nação, mas as vantagens são realmente extraordinárias. Então, parabéns a todos que estão participando desse momento. Eu tenho certeza que as informações que serão repassadas aqui são relevantes. Obviamente que elas são extremamente profundas, se nós entrarmos e descermos a minúcias. No entanto, o propósito aqui é trazer uma espinha dorsal da ideia, e eu sei que vocês já sabem muito sobre a Maquila, os empresários todos já estão estudando. Então, nós vamos passar uma base e informações mais profundas a gente pode passar de maneira mais individualizada ou em menores reuniões, enfim, a gente está à disposição, até porque o tempo é curto, mas vamos avançar. Então, nós somos advogados aqui em Foz do Iguaçu, na fronteira, há mais de 25 anos, temos um grupo aqui, temos nosso grupo também no Paraguai, que envolve advogados e contadores, e um dos ramos nossos é realmente o regime da Maquila, para atender essa movimentação de empresas deixando o país, ok? Então, vamos lá. Propósito da reunião, objetivo... Perdão, pode falar, Orlando? Se você puder, agora eu gostaria, desculpa, doutor, que o Júlio Sim. se apresentasse, Opa, depois ótimo. vocês entram Positivo, de uma vez positivo. só. Por favor, Júlio. Bom dia para quem eu não dei bom dia, desculpa. E quem não estava antes aí, eu falei já com o pessoal aqui, né, sobre uma demanda urgente que acabou de chegar aí sobre o mercado do aço, então por isso que eu estou apoiando um pouco o pessoal aqui na assessoria. Bom, rapidamente, pessoal, eu trabalho com a parte de assessoria aduaneira e atualmente eu sou o diretor aqui da Nautaloga e também componho aqui uma das diretorias do Ciesp Alta Paulista. Eu sou o diretor da parte de comércio exterior aqui do Ciesp Alta Paulista. A gente vem desenvolvendo aí um trabalho desde o ano passado aí para frente, né? E contando sempre aí com o apoio da AGK, um grande parceiro nosso. E a gente tem provocado esse tema para fazer esse bate-papo hoje, porque nada mais atual, né? Então a gente quis trazer isso para as indústrias aqui da nossa região e para todos os empresários, porque todo mundo ouve, mas não tem muita certeza. Então, o Orlando me apresentou esse comitê aí de especialistas que vocês terão a oportunidade de ouvi-los, pessoas extremamente experientes e conhecedoras do assunto. Então, sem mais delongas, eu gostaria de agradecer também a todos pela participação e agradecer também a disponibilidade aí dos doutores aí, o Carlos, o doutor Alex, o Oscar, de participar aí conosco. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado, Júlio. Obrigado. E parabéns também pela iniciativa, meu amigo. Tá? Parabéns mesmo. Eu sei que você está buscando saída para a sobrevivência das nossas indústrias aí, né? Assim, dos nossos industriais. Até quero apresentar aqui o Carlos, ele é uma pessoa muito importante aí no time. Ele é formado em compliance em Washington, é um cara que entende muito desse trâmite internacional, que é fundamental para o que nós estamos fazendo, para que tudo seja feito dentro da mais estrita legalidade. Nada de errado. E só para que vocês saibam, o Paraguai é um país altamente organizado. Às vezes as pessoas têm aquela imagem, que Paraguai, que falsificado. Não tem nada disso. Cidade del Leste é um centro comercial aqui, muito ágil e que muitas coisas acontecem. Mas quando você interiorizou um pouquinho ali, a coisa é extremamente organizada, fiscalizada, o sistema bancário é muito bom. Então, entenda que o próprio regime de Maquila é bem fiscalizado e organizado. Então,
é algo que se faz dentro da legalidade, tá bem? E o Carlos é especializado nisso, é contador no Paraguai, entende da contabilidade brasileira. O Oscar é advogado no Paraguai, mora em Assunção, tem lá um escritório bem importante. Então, vocês estão trabalhando aqui com pessoas que realmente entendem do que estão falando. Não estamos testando nada, aqui ninguém está criando uma história nova, não. É aquilo que é, como funciona realmente, dentro da legalidade do Paraguai, ok? Vou deixar então a minha fala aqui diretamente para o Carlos e depois eu retomo aqui uma conversa, ok? Bom dia a todos. Eu sou bastante grato ao Orlando, da AGK Corretora de Câmbios, ao Júlio César também, que proporciona e dá essa oportunidade para a gente para falar sobre o regime de maquila. Esse regime que foi implementado no Paraguai desde o ano de 1997. Com certeza, todos já ouviram falar desse regime, mas vale muito a pena a gente repassar para empresários que têm um conhecimento, mas talvez não tão aprofundado, para que tenha esse conhecimento, esse melhor entendimento, já que o Paraguai, no regime de maquila, está exportando 1,2 bilhões de dólares anuais nas 320 indústrias de maquila já instaladas no Paraguai. E a ideia dos empresários, considerando o cenário que a gente tem no Brasil, através do uso desse sistema de maquila, é fugir do custo Brasil, mas sem fugir desse mercado Brasil, que o mercado Brasil ainda é um bom mercado. A dificuldade que a gente está encontrando é a alta carga tributária. E se alguns empresários estão encontrando uma saída migrando para o Paraguai, no mínimo interessante que a gente também tente entender qual é essa saída para que a gente utilize o mesmo mecanismo para se tornar competitivo, ou liderar o mercado, ou pelo menos se tornar competitivo nesse mercado. A primeira ideia que a gente tem da Maquila é que ela tem que ser pelo menos uma estratégia econômica para que a empresa busque essa vantagem competitiva, aproveitando o fato de que o país Paraguai, ele nos permite, ele nos concede um espaço para que a gente industrialize a mercadoria e traga de volta para o Brasil a um custo muito menor, principalmente considerando dois aspectos, que é o custo de produção, que fica muito menor, e também o custo fiscal. E aí eu vou compartilhar uma tela aqui. A gente, para dar um início de um entendimento da maquila, a gente vai fazer de uma forma bastante didática e a gente vai abrir espaço posteriormente para que você também faça perguntas sobre eventuais pontos que não ficou bem claro ou que queira aprofundar um pouco mais. Eu vou falar um pouquinho sobre o Paraguai de hoje. O Paraguai de hoje, ele é um pouco diferente daquele Paraguai que a gente tem em mente, que era o Paraguai que vendia ou que vende ainda produtos eletrônicos, roupas, e produtos de telecomunicação a um preço mais barato. Isso ainda continua, considerando que o preço baseado na baixa tarifa e impostos paraguaios se torna muito mais competitivo que o Brasil. Mas o Paraguai hoje tem se transformado também em polos industriais. A ideia desde 1997, quando foi implementada naquilo, era trazer uma cultura industrial para o Paraguai. E realmente, muitas empresas vieram, muitas já se foram, mas agora, considerando o cenário econômico brasileiro, as empresas não estão vendo outra saída, senão que empresas estrangeiras buscam outros países, mas a gente tem que buscar alternativa que esteja mais próximo. E, no caso, o Paraguai é um país que está próximo e ele tem esse benefício do regime de maquila. Para você ter uma ideia, o crescimento do PIB de países do Mercosul em 25, o Paraguai cresceu 4,2%, em comparação ao Brasil, somente 2,2%. Então, aí você já percebe um freio no crescimento econômico do Brasil. O Paraguai hoje ele apresenta a menor taxa de impostos indiretos da região, PIS, COFINS, ICM, que são os impostos indiretos. O Paraguai tem uma carga
é muito baixa. Esses impostos no Brasil representam 60% da carga tributária. O Paraguai, ele não é considerado um paraíso fiscal, assim como o Uruguai também tem indícios de ser um paraíso fiscal, às vezes está a bandeira vermelha. O Paraguai não, apesar de toda essa facilidade tributária, ele não é considerado um paraíso fiscal. Ele tem os menores custos de energia da região, ou seja, a energia elétrica no Paraguai, para a indústria que utilize muito desse fator, desse componente, Oi. então ela começa a ter um benefício da energia. Ela tem a menor taxa corporativa da região. Região, quando a gente diz do Mercosul, o imposto pago pelas empresas, ele é muito baixo comparado Oi? Considerado ao cenário geral. O Paraguai tem uma resiliência econômica, ou seja, independente se a Argentina está sofrendo economicamente, se o Brasil está sofrendo economicamente, isso não afeta o Paraguai. Apesar dessa resiliência econômica a choques externos, o Paraguai vê nesse regime de maquila uma oportunidade que, para ele, em ter a cultura de produção, cultura de indústria, e para a empresa que se instale, é o benefício dessa empresa utilizado em uma série de fatores que vão diminuir o custo produtivo. O Paraguai tem uma crescente diversificação econômica, ainda que quem não esteja aqui próximo na fronteira como a gente está, talvez não tenha conhecimento, mas o Paraguai está tendo investimentos de bilhões na indústria verde. Então, as empresas estrangeiras estão vindo se instalar no Paraguai. E o investimento dessas indústrias de energia verde, eles são altíssimos. Então, o Paraguai começa a se diversificar. E, obviamente, quando vem uma indústria assim, todo o entorno se modifica, porque essas indústrias trazem a capacitação das pessoas e assim por diante. O Paraguai tem uma disciplina macroeconômica, ele estabelece um limite de déficit fiscal. Então, e essa cultura da obediência a esse limite, ela é bastante assim internalizada. Então, é um país que tem um certo controle, não tem um descontrole aí no aumento da dívida, gerando com isso um baixo nível de endividamento. E as reformas do governo federal, elas estão sempre em implementação, ou seja, o governo está sempre pensando em formas de desenvolvimento do país. A cultura do paraguaio, ainda que exista, como no mundo inteiro, corrupção e assim por diante, a máquina paraguaia, ela tem uma tentativa de diminuir a corrupção, trazendo uma melhoria para o país. A população é uma população mais jovem da região, é uma população que é, um- ela tem uma cultura de produção, de aprendizagem, e aqui a gente usa o termo que é as pessoas, os jovens, são altamente capacitáveis, adestráveis, ou seja, quando você implementa uma indústria, rapidamente eles conseguem se internalizar nessa indústria. E ainda como um fator complementar, ele tem uma estabilidade monetária dos últimos 75 anos, tem regras de investimento, tem baixos custos fiscais e um sistema tributário simplificado. O Brasil também está trazendo uma forma de sistema tributário um pouco mais, era uma ideia trazer mais simplificado, mas que na prática não está muito bem claro ainda. A gente vê aqui, não sei se vocês estão acompanhando também, o imposto de renda. Júlio, você consegue ver a tela, correto? O imposto de renda das empresas no Paraguai, ela atinge um máximo de 10%. No Brasil, quando você coloca quando coloca a contribuição social, ela chega a 34%. Então, é uma diferença muito grande. O imposto de renda de pessoa física, 10%, no Brasil, 27,5%. O imposto sobre o valor agregado, que a gente vai ter também agora no Brasil, 10%. No Brasil, hoje, o ICM, que seria a base do imposto do valor agregado, ele está em 17%. Para uma referência global, o Paraguai tem 35%, o Brasil tem 65% de tributos aplicados. Agora, uma coisa bem interessante para o empresário que está pensando em migrar para o Paraguai, a gente já vai estar falando sobre a maquila diretamente, sobre os benefícios, sobre como implementar uma empresa de maquila, uma indústria no Paraguai. Mas antes eu estou trazendo esse cenário Brasil,
para que você comece a ter um entendimento do país que é o Paraguai. O Paraguai, ele tem uma mão de obra hoje qualificada, são jovens que já passaram pela universidade, não é como há 30 anos atrás, quando eu cheguei no Paraguai, que as pessoas poucas tinham curso superior. Hoje, basicamente, todos os jovens entram na universidade. Tem até umas pessoas aí que são prodígio, que são estão trazendo desenvolvimento. O Paraguai tem uma cultura externa. Muitos dos jovens vão para a Espanha, Estados Unidos, eles saem estudar e trazem esse conhecimento para o Paraguai. Mas se você for observar nesse quadro, o custo no Paraguai ele corresponde a 64% do custo de mão de obra no Brasil. Ou seja, se você implementar uma indústria no Paraguai, você já está economizando em mão de obra 35%. E veja bem aqui como funciona, então, o sistema de empregabilidade no Paraguai, e eu vou chamar a atenção para dois aspectos aqui. O primeiro deles, férias, são 12 dias úteis de férias até o quinto ano trabalhado. No Brasil, são 30 dias. No Paraguai, depois aumenta para 20 dias, e com 10 anos, ele vai ter 30 dias úteis. Então, é uma diferença bastante grande aqui. O Paraguai não tem um terço sobre férias, que encarece a mão de obra. Uma grande coisa que eu queria que não passasse despercebido, e ela é muito interessante, é essa questão da filiação sindical ou da existência de sindicato. Por quê? Porque quando não existe esse sindicato, ou ele existe não tão forte quanto no Brasil, ele não tem aquela cultura do funcionário, de ele se utilizar de mecanismos como sindicato para fazer algumas reclamações ou mesmo utilizar-se de formas não tão corretas de diminuir a produção de uma empresa. A licença maternidade são 4 meses, no Brasil até 6 meses. A licença paternidade, 2 dias, no Brasil até 5 dias. Quando a gente diz assim da expertise do funcionário brasileiro, a Rede Globo mostrou que são 5 dias, mas se você utilizar certas técnicas aqui, a licença paternidade pode chegar até 20 dias. Fundo de garantia não tem no Paraguai, no Paraguai e no Brasil tem. A remuneração não levaria muito em consideração, que são os empregados domésticos, 40% de uma remuneração, e a gente tem aqui a jornada semanal, 48 horas, enquanto no Brasil são 44 horas. E a estabilidade que no Paraguai tem, após 10 anos, o funcionário passa a ser estável, mas ela não é uma estabilidade como é um empregado público no Brasil, mas ela traz uma certa estabilidade que as empresas paraguaias consideram interessante, inclusive, é que esse funcionário esteja estável após esse período. Então, se você observar, você vai ver que o Paraguai tem uma cultura diferente. O paraguaio trabalha mais, ele preza pela empresa e ele não é um funcionário que tem uma certa atrito com a empresa. Por quê? Queria só uma observação aqui bem interessante. No Brasil, você paga muito, porque paga fundo de garantia, paga uma série de impostos no funcionário, então do seu caixa sai muito, mas o funcionário recebe muito pouco. Então a gente tem onde reside o atrito? Ora, se eu pago muito, eu já dou uma arrancada estressado. Do outro lado, se eu recebo muito pouco, eu também fico estressado. Então, aí gera um certo atrito, uma chamada raiva tóxica ali. O patrão me paga pouco e para o patrão, o funcionário me custa caro. No Paraguai, Carlos, se me permitir, só uma parte, a cultura do Paraguai está na direita há muitos anos através do Partido Colorado. Significa dizer que o funcionário não tem aquela manha socialista que nós estamos sendo doutrinados, que todas as gerações nós aí estão sendo doutrinados. Não existe essa pegada de funcionário contra patrão, funcionário querendo a destruição da empresa. A cultura é totalmente diferente, é uma cultura de direita. Só fechei o parênteses aqui, Carlos. sim, muito interessante, por quê? Porque eu achei assim fantástico essa observação, porque faz com que o empresário, talvez aqui nesse momento, ele perceba algo que pela minha fala talvez foi um pouco imperceptível,
que é a cultura. O que significa cultura? Se você falar para um paraguaio, vamos processar a empresa, ele vai dizer que, tipo, não vai fazer muito sentido isso para ele, né? Entendeu? Então, é que no Brasil é algo comum, no Paraguai a cultura deles é um pouco diferente. E agora que você entendeu o país Paraguai, que está se industrializando, que as empresas estão se instalando no Paraguai, a gente entendeu como funciona o empregado no Paraguai, seja mão de obra, né, seja colaborador, empregado, funcionário, o termo que você queira, né, a gente vai entender um pouquinho sobre a maquila no Paraguai. Então, como funciona esse conceito, a estrutura, o regime de maquila? Eu queria fazer de uma forma muito simples para que você entenda, mesmo você que já tem esse conhecimento. Ou seja, a maquila, ela nada mais é do que uma plataforma legal de industrialização voltada à exportação. Ou seja, ela é a existência de uma empresa no Brasil, uma empresa no Paraguai, e você vai levar sua indústria para o Paraguai e vai produzir o seu produto com um custo menor e devolver ele ao Brasil. E aí, de que forma tudo isso? Então, a gente vai estar falando como funciona isso. Conforme você pode ver, a gente tem aqui nesse desenho, a gente tem uma empresa no Paraguai. Essa empresa no Paraguai, ela é uma empresa constituída com o nosso CNPJ, vamos dizer assim, que é o RU. Ela é uma empresa totalmente independente e ela está lá implementada no Paraguai. Ela existe no Paraguai com sócios, toda a constituição certa. E a gente tem uma empresa no Brasil aqui também que está ansiosa de diminuir os custos e assim por diante. Então, a gente tem um CNPJ no Brasil e tem um chamado CNPJ no Paraguai. Como é que funciona isso? A empresa brasileira faz um contrato internacional com a empresa paraguaia. E essa empresa paraguaia começa a produzir para a empresa brasileira. Esse seria uma primeira visibilidade. Uma empresa no Paraguai, uma empresa no Brasil. Essa empresa no Brasil é chamada de matriz, mas ela não é, a empresa paraguaia não é uma filial, não é uma sucursal, e sim ela é uma empresa independente. E essa empresa começa a produzir para a empresa brasileira. Nesse desenho aqui, a gente pode ver o seguinte: a gente tem uma empresa estrangeira, que é no Brasil, tem a empresa no Paraguai. Essa empresa estrangeira envia produtos, insumos para essa empresa paraguaia. Então, a empresa no Paraguai, ela recebe esses insumos que pode ser do Paraguai ou não, também pode importar da China ou de outro país. Ela leva esses insumos até o Paraguai, ele produz o produto, sempre lembrando que a chegada desses insumos no Paraguai, ela não é tributada, ela é sem tributo, inclusive sem tributos aduaneiros, nada. E ela sofre esse processamento, essa industrialização no Paraguai, com uma observação que tem que ter pelo menos 40% de valor agregado, ou seja, você não pode importar peças da China e montar no Paraguai, senão que tem que ter pelo menos 40% de modificação do produto. Como seria isso? Esse 40% inclui mão de obra, ele inclui energia, ele inclui a matéria-prima, e aí ele inclui algo que é fundamental, que você tem que fazer essa transformação do produto. Então, você traz esse produto do Brasil ou de outro país para essa indústria no Paraguai, essa indústria processa e ela devolve esse produto para o Brasil com apenas 1% de imposto de importação. E no Brasil e no Paraguai, ela paga somente 1% sobre o valor agregado. Doutor Alex, poderia falar um pouquinho sobre o valor agregado? Carlos, ok, ok. Bem, bastante simples o conceito. Quando você produziu algo no Paraguai, ou seja, a matéria-prima foi para o Paraguai. A matéria-prima agregou lá toda a parte de mão de obra, energia, tudo mais. Um produto que custou lá 1.000, hipoteticamente falando. Esse produto vai a 2.000. Na medida que ele for exportado, o valor da nota vai incidir 1% na saída. É isso que a única coisa que o Paraguai fica é esse 1% na saída. Mais nada. Ou seja, tudo que entrar no Paraguai de matéria-prima, que for equipamento, não paga, é zero imposto. Absolutamente zero.
produziu aquilo que agregou valor de saída 1%. É isso que fica no Paraguai. E a melhor parte, acho que eu estou até antecipando um pouco, é que você não paga imposto sobre distribuição de lucros para dentro do regime de maquila, e quando você vai repatriar esse recurso, você não paga nenhum tributo na saída para devolver para os sócios da maquiladora. Mas, enfim, acho que esse é um tema mais para o futuro, né, Carlos? Tá, desculpa, Ok? Carlos, o doutor, eu estou acompanhando o chat aqui também. É, surgiu uma questão, não sei se vocês preferem que a gente coloque depois, mais ao final, ou se a gente pode ir colocando as questões à medida que elas forem chegando. Eu acho que, porque como o nosso tempo é curto, se for possível as pessoas anotarem as perguntas, depois nos reabordarem, eu acho que ficaria um pouco mais Legal, adequado. Pode ser assim? perfeito. Perfeito. Tá, Então, ok. só para deixar então para o pessoal aí que então nós vamos seguir com esse plano, tá bom? Até Ok, para dar mais dinâmica aí tá. ao tema. Tá, prossiga anotando então, por gentileza, essas perguntas, tá? Te devolvo, Carlos. Certo, perfeito, obrigado, doutor. E aí, esse produto, então, sofre uma fiscalização aduaneira, porque, como havia mencionado o doutor Alex, existe um controle bastante regrado e é um controle bastante efetivo com relação às empresas maquiladoras. Elas não são, empresas as quais podem fazer o que quiserem no país, não. Ela tem um controle, e esse controle ele vai desde a produção, a não autorização para que você deixe resíduos no país, ou seja, você chega, você utiliza o país para a produção, tudo que ele está oferecendo, mas você não danifica o meio ambiente, você deixa tudo exatamente como estava e leva seu produto com todos os benefícios para o país onde você queira comercializar. E aí a exportação ela pode ser feita para o Paraguai, para o Brasil ou para outros países. Considere também, a gente vai estar falando depois um pouquinho, que a venda no Paraguai de produtos fabricados pela Maquila, ela só pode ocorrer a partir do segundo ano. Por quê? Porque aí ela já vai ter histórico de um ano e o volume permitido de venda dentro do país é apenas 10% do que foi exportado no ano anterior. Sempre lembrando que as indústrias geralmente procuram não vender para o Paraguai, porque quando vende para o Paraguai, ela sofre a tributação normal do mercado paraguaio. E aí exige um controle à parte. Então, para não fazer essa mistura de todos os benefícios, também com o controle de mercado nacional, as empresas optam por geralmente exportar toda a produção da indústria, mas nada impede que seja vendido isso também no mercado nacional a partir do segundo ano, naquele limite de 10%. Eu vou trazer agora um resuminho bem básico, assim, para que você entenda, então, mais uma vez, que a ideia é que você saia daqui professor de maquila. A maquila, a estrutura básica você tem uma empresa no Brasil. Essa empresa no Brasil, ela tem que ter um contador com entendimento de maquila. Por quê? Porque ele vai trabalhar com matéria-prima que vai sair do Brasil e ir para o Paraguai, com matéria-prima que ele vai comprar de outros países. Se você observar a taxa, a questão tributária, quando um produto entra no Brasil pagando, sei lá, um imposto de importação de 15% e você traz para o Paraguai isento, significa que você já arranca com uma melhora no custo de 15%. Tem empresas no Paraguai que chegam a 43% de economia, mas eu sempre tenho em mente que se você chegar a 20% de economia na produção do Paraguai, você já dominou o mercado. Então, você tem uma empresa no Brasil, um contador com entendimento desse regime, e uma empresa no Paraguai com contador também com entendimento do regime. Por quê? Porque a maquila, a lei, ela é uma lei, perdão, ela é uma lei completa, mas o sucesso da maquila, ela depende muito da expertise que você, seu contador, a empresa, vai aplicar na hora de produzir. Ou seja, quanto mais utilizar do regime e mais conhecer das leis, mais você vai conseguir fazer com que essa questão tributária te auxilie a reduzir esse custo. Então, você tem a empresa no Brasil, a empresa no Paraguai, faz um contrato internacional entre essas empresas.
Seria talvez a gente está fazendo de um jeito para que didático e ao mesmo tempo que tenha velocidade. Se o doutor Alex pudesse falar um pouquinho sobre questão de propriedade, proprietário da empresa no Brasil, proprietário da empresa no Paraguai. Ok. Isso que o Carlos está levantando é bastante importante. Eu gostaria da atenção máxima de vocês, porque é uma questão que envolve economia do imposto de renda. Entendam, tudo aquilo que o Carlos está mencionando sobre regime de maquila e o que se economiza na produção quando você está no exterior. Essa produção ela gera um resultado financeiro. O que é que eu faço com esse resultado financeiro? Como é que ele entra no meu caixa? Veja só, o Brasil adota um sistema tributário internacional. Significa dizer que ele cobra tributos de tudo aquilo que você produz no exterior. Então, se eu montar uma empresa no Paraguai, o Brasil vai querer que você declare na tua declaração do imposto de renda a propriedade dessa empresa. Ou seja, eu tenho no Paraguai uma empresa. Isso vai estar na tua declaração do imposto de renda aqui no Brasil. A partir do momento que essa empresa gerou resultados, que isso você vai se apropriar desse resultado, automaticamente você vai pagar imposto de renda no Brasil. A mesma coisa se você montar uma empresa na China e em qualquer lugar do planeta. Sistema tributário internacional. O sistema tributário paraguaio, ele não é assim, ele é o sistema territorial. O Paraguai ele não se interessa por aquilo que você produz no exterior. Na declaração de imposto de renda do Paraguai, não tem nem campo para bens do exterior. Então, ele se interessa por aquilo que você produziu lá e é de lá que você vai pagar o imposto. E no regime de maquila, você só paga 1% na saída. Então, veja bem. Pelo próprio regime de maquila, de tudo aquilo que você produziu e gerou resultado, você teve lucro, você teve esse 1%, e na distribuição de lucros, muito embora lá seja tributada em condições normais, no regime de maquila não tem tributação, porque você vai distribuir para o sócio, que é o sócio dono da maquiladora, o dono da maquiladora no regime de maquila. Então, esse imposto não vai existir. E esse empresário, ele pode simplesmente, no lugar de mandar para o Brasil, ele pode mandar para o exterior, ele pode montar uma empresa no exterior, que essa empresa pode ser, por exemplo, o Uruguai, montou uma empresa no Uruguai, que pode ser sócio da maquiladora, ou então ele ter uma conta, pessoa física, no Uruguai e mandar o dinheiro dele para lá, zero tributação. Só que para que isso aconteça, ele tem que dar a saída definitiva do país. Então, que estratégia que nós montamos aqui? Vamos supor que nós tenhamos uma empresa matriz no Brasil que tenha 3 sócios. E esses 3 sócios, eles podem ser sócios também da maquiladora no Paraguai. Só que um deles dá a saída definitiva do país. A partir do momento que ele dá a saída definitiva do país, ele não precisa mais declarar imposto de renda no Brasil e não precisa mais pagar imposto de renda daquilo que ele produz no exterior, nesse caso no Paraguai. Então ele vai ter essa renda a custo baixo lá e sem tributação, porque ele deu saída definitiva do país. Então ele não vai ter que declarar nada. E essa mesma pessoa, ela pode montar contas em outros países e mandar para paraísos fiscais que sejam, ou para o Uruguai, diríamos assim. Então é uma estratégia interessante de dar saída definitiva do país. Mas, Alex, e como é que eu arrumo com os 2 sócios a distribuição entre eles? Aí é uma questão de organização interna, que precisa ser ajustada, mas é uma saída para que não se pague, para que você não pague imposto de renda. Os demais sócios que estão no Brasil e não deram saída definitiva e que também são sócios da maquiladora, vão ter que declarar a existência dela no Paraguai. A existência da maquiladora no Paraguai, eles vão declarar aqui no Brasil. Então, se eles distribuírem o lucro, lá no Paraguai eles vão pagar 1%, mas aqui no Brasil eles vão ter a tributação normal. Então, precisa fazer esse ajuste, o que nós estamos recomendando. Dar a saída definitiva de um deles, exatamente porque ele receba isso sem imposto de renda lá fora. Ok? Não sei se me expliquei. Sim, exatamente. Obrigado, doutor Alex. Você observa que a lei da maquila, ela é uma lei estabelecida. Desculpa, Carlos, desculpa uma perguntinha, desculpa interrompê-lo, só uma perguntinha em cima dessa apresentação aí feita pelo doutor Alex. Então, veja bem, o entendimento é que empresas com sócio único não têm essa alternativa a não ser sair definitivamente do país, esse sócio único, correto? Ela tem, eu posso só, doutor Alex vai trazer Claro. a explicação. Pode falar, doutor Alex. Se ela tem sócio único, e esse sócio único
não tem saída definitiva do Brasil, esse sócio único vai ter que declarar a existência da maquiladora aqui no Brasil. Porque se nós estamos falando de rendas internacionais, nesse Uhum. momento, eu, brasileiro, residente no país, tenho maquiladora residente no Brasil, tenho maquiladora no Paraguai, tenho que declarar a existência dela no Paraguai. E ela vai produzir lucros. E desse lucro eu vou ter que pagar o imposto. A Agora, menos se que eu essa dou... pessoa, desculpa, a menos que essa pessoa tivesse uma conta lá fora e abrisse uma maquiladora conectada com essa empresa lá fora num paraíso fiscal, Não, junto à maquiladora. não necessariamente, essa é uma possibilidade. O fundamental é que essa pessoa, ela dê saída definitiva do Brasil, saída fiscal. Ela tem que dar saída fiscal. Se ela der Para saída sair dos fiscal, acordos, sair dos acordos tributários, bitributários e tudo mais, é isso. porque não tem acordo de não bitributação entre Brasil e Paraguai. Infelizmente, esse acordo não existe ainda. Mas quando você dá a saída definitiva do Brasil, você está dizendo para o Brasil: eu não escolho mais o Brasil como meu local de pagar impostos. Logo, você não precisa mais fazer a declaração de imposto de renda no Brasil. Não significa que você não precise pagar imposto de renda daquilo que você já tem no Brasil. Você continua pagando normal. Mas quando você deu saída definitiva do Brasil, tudo que você produzir no exterior, você não vai mais tributar no Brasil. E você não precisa mais declarar o teu patrimônio do exterior no Brasil. Maravilha. Por isso que com a saída definitiva, se você montou uma maquiladora no exterior e teve todas as vantagens da maquiladora, e você também, como pessoa física, deu saída do país, todas as vantagens que você obteve lá, esse lucro, você não vai precisar tributar o imposto de renda no Brasil, porque você é um não domiciliado no país agora. E aí você pode mandar, na condição de pessoa física, você distribui lucros da maquiladora para a tua pessoa física e pode manter esse lucro no Paraguai, ou você pode manter esse lucro em qualquer país que você quiser. Entende? Essa é um pouco a ideia. Ok. Uma outra perguntinha, se me permite, já liberando o Carlos para dar continuidade. Eu estou ouvindo muito desde o início do webinar se falar em produção de produtos, né? E a questão do serviço. A Maquila ela é prática para serviços, ela tem ganho ou ela tem pouca funcionalidade para a execução de serviços? O que vocês poderiam falar sobre isso? Eu acho que você falou a palavra correta, prática. Você tem lei, não foi abordado, propositalmente a gente não abordou com a questão dos serviços, porque muito embora exista uma legislação sobre serviços, é uma legislação que ainda não é clara no país e que a prática dela é confusa, quase que inexistente. Então, por esse motivo, a ideia não era trazer a maquila de serviços de uma forma mais aprofundada nesse momento aqui, que poderíamos criar um novo momento, porque demandaria de um tempo bem importante. Mas, em poucas palavras, tem legislação, a legislação não é clara e não está bem regulamentada ainda. Perfeito, maravilha. Muito obrigado, viu? Pois não. Eu queria agregar só uma coisa para o Renato, o seguinte, que claro, para cada caso tem que estudar muito o caso específico, porque a maquila, embora exista a lei, ela é uma coisa que ela é feita sob medida para cada empresa, para cada empresário. Um caso uma saída também que você poderia fazer, que o Dr. Alex recomenda, que é a saída definitiva do país. Você pode sair do país, mas você pode manter a sua empresa utilizando um representante legal. A sua empresa, ela vai tributar normalmente porque ela está no país. Mas você, como deu a saída definitiva do país, você não é mais obrigado a fazer essa declaração de imposto de renda e, consequentemente, você não tributa mais. Então, ela, para cada limitação, a gente encontra uma saída, desde que a pessoa, o empresário, ele queira manter, por exemplo, a indústria dele, ou a empresa dele no Brasil. Então, a gente sempre ouve o empresário e, a partir do desejo do empresário e da vontade, a gente constrói um cenário 1, 2, 3, no qual fique mais adequado para ele e que ele se sinta mais organizado e com uma elisão tributária melhor. E isso leva em consideração, o empresário é casado, ele tem filhos, a gente leva em consideração todo o entorno do empresário e a indústria para a gente construir isso, né? Seria um caso.
Com relação à saída definitiva, a Receita Federal utilizou o nome definitiva, mas ela não é definitiva. E aí tem algo bem bacana assim que o empresário tem que entender. São três formas, três palavras utilizadas, que é a questão da saída, é, é a naturalização, que não é o caso, é a cidadania, que também não é o caso. O empresário brasileiro só vai fazer a migração no Paraguai. E ele vai ter todos os direitos de um Paraguai, com exceção de fazer voto ou votar, caberia ao cidadão, e também a questão de competições em Jogos Olímpicos, que precisaria de uma naturalização. Também, para finalizar, a questão da maquila do serviço, a hora que você for ler a legislação paraguaia, você vai ver muito serviço, mas serviço é considerado fato quando você é, altera um produto, fato que nós chamamos assim de o fabricante, aqui no Paraguai eles chamam o serviço de fabricação. Então a palavra serviço ela aparece muito, mas ela está relacionada à questão do serviço, do trabalho realizado nessa modificação do produto. Assim como você vai ouvir a palavra matriz, que ela na verdade não é uma matriz como a gente tem matriz filial, ela é apenas uma empresa no Paraguai. Bom, aí a gente, então, entende que existe a empresa no Brasil, no Paraguai, e esse contrato internacional. E a legalidade? O doutor Alex falou bastante da legalidade, porque o empresário brasileiro ele tem que entender que existe o jeitinho brasileiro? Claro que existe. São 320 empresas, com certeza, muitas delas, e algumas eu até sei, que encontram um jeitinho de fazer o negócio para tirar algum benefício. Mas, no geral, o regime de maquila ele é altamente regulamentado por leis específicas. E, mais importante, ele é muito fiscalizado. Primeiro, você vai fazer um plano de negócio, onde ser feita uma análise, e disso vai ter um entendimento se você deixa resíduo, se você não deixa resíduo, como é a sua produção, e assim por diante. E a partir daquilo ali, é feita a fiscalização. Então, tem órgãos específicos que fazem a fiscalização. Ou seja, ao montar uma indústria no Paraguai de maquila, você tem que ter o entendimento que você tem que andar de forma mais correta possível. Mas isso é importante também para a empresa brasileira, porque a empresa brasileira vai entender que existe uma seriedade grande, seriedade e controle do governo, ou seja, você não vai ter sua indústria roubada, sua indústria afetada por nenhum efeito externo, porque ela é algo sério, definido em lei, e que tem regras para o governo e regras para você. E aí, onde pode ser instalada essa indústria? Tem muitas perguntas com relação a isso. Essa indústria, ela pode ser instalada no Paraguai, onde para você tenha o melhor efeito logístico. A gente tem as fronteiras, tem fronteira com Mato Grosso, tem fronteira com o Paraná, e aí você elege aquele local que melhor se adapte, que melhor faça sentido a questão de frete, de custos de instalação e assim por diante. Muitas empresas se instalam nas proximidades de Assunção, porque lá também tem muita mão de obra, ou seja, é um local mais urbano e levam as empresas a se instalar lá. Também empresas que vão fazer exportação, tem porto em Assunção, sai direto para lá, a mercadoria sai para o exterior. Que tipo de sociedade você poderia montar no Paraguai? Uma coisa bastante importante que o empresário tem que entender é a questão do vocabulário. Claro, o Paraguai tem outro idioma, que é o espanhol, mas a questão, além de ter outro idioma, você tem que entender, por exemplo, que uma SA, que é uma das empresas possíveis de você montar numa indústria, ou uma SA, ou uma limitada, a SA no Paraguai, ela não tem o mesmo efeito da SA brasileira. Ela é uma sociedade anônima, sim, mas no Paraguai é proibido você ter sócios anônimos. Então, ela é, na verdade, e o governo fez um trabalho muito grande com uma multa altíssima para quem não fizesse essa modificação. Então, você é uma sociedade por ações. A SA é uma sociedade por ações. Ela não é anônima, embora manteve esse mesmo nome. E no Paraguai, a expertise, o conhecimento do contador em administrar, em fazer, em abrir, e gerenciar e contabilizar uma SA, ela é muito mais do que uma empresa limitada. A empresa limitada no Paraguai, ela vem de origem espanhola, ela tem um efeito assim diferente da limitada brasileira.
e a SA no Paraguai também. Então, geralmente, se você for falar com um contador ou com um consultor, ele vai te instruir você abrir uma SA. Então, você não se assuste. Uma SA é quase como se fosse uma limitada no Brasil, ou seja, é o feijão com arroz lá. A SA é o que eles utilizam, né? E aqui, falando em localização, o Paraguai, ele tem muito parque industrial, ou seja, tem locais que você pode alugar, tem áreas que você pode construir a sua própria indústria, depende muito do como você quer entrar nesse mercado. Ou já levando sua planta e você construindo os barracões, assim por diante, a sede, ou você, no primeiro momento, utilizar parques industriais que você possa alugar, sempre levando em consideração o tipo de indústria que você vai ter, a quantidade de pessoas, ou seja, é um trabalho, a localização física é algo que tem que ser estudado, mas você pode utilizar toda a Cidade de Leste, ali tem um parque industrial no quilômetro 11 muito grande, que valeria a pena, no segundo momento, talvez fazer uma visita. Tem também outros estados que também tem, e tem Assunção, que também tem parque industrial, e tem muita área que você pode comprar. Você compra e instala a sua indústria. A gente está falando um pouco então de serviços, a gente já vai para as perguntas, está finalizando. Os serviços são todos os tipos de serviços que a gente diz é o serviço de industrialização. São todos os tipos de produtos que você pode fabricar no Paraguai, transformar, e ele tem aquela condição de 10% de venda no mercado paraguaio, e ele tem uma flexibilidade de que qualquer produto pode ser fabricado e você pode exportar isso para o Brasil, que é a chamada reexportação, se a matéria-prima foi daqui para lá, ou você pode levar isso para o exterior. Agora vamos falar sobre os benefícios e desafio da maquila, que é um negócio bem interessante agora. Agora a gente vai passar, então, sobre as leis, as regras que a gente vai utilizar. Carlos, é, só um detalhe. Eu estou preocupado com o tempo aqui, Orlando. Eu não. Porque Penúltima acaba que. lâmina já. Penúltima. Pode Penúltima. ser? Tá, ok. Penúltima. A gente vai falar bem rápido, então. É, quando você tem uma indústria no Brasil, no Paraguai, que você está maquilando para uma indústria brasileira, você tem um imposto único de 1% sobre o valor agregado, que o doutor Alex explicou o que é valor agregado, que é o que você agrega na modificação do produto, inclusive o lucro que você coloca nesse produto é valor agregado. Você tem isenção de impostos na importação de insumos, máquinas e equipamentos. Essa isenção de impostos, no caso de máquinas, realmente é isento, mas você paga lá uma garantia, que é um pequeno percentual sobre o imposto que você iria pagar para entrar essa máquina no país. Se você levar Um essa depósito, máquina, né, Carlos? Só uma garantia, tá? Só uma garantia. isso é uma garantia, é um depósito. Você vai depositar, você vai pegar o valor da máquina lá, 1 milhão, vai jogar 30% disso, vai virar 300 mil, e aí você vai aplicar um percentual em cima desses 300 mil. Então, praticamente vai ser um depósito muito baixo e que você pode recuperar quando trouxer a máquina de volta para o país. Você tem a suspensão e isenção de IVA na importação, entra sem tributos, previsibilidade jurídica e estabilidade do regime, porque já é um regime testado, já está funcionando há muitos anos. Ela traz competitividade internacional de custo, você vai produzir muito mais barato, possibilidade de submaquila e terceirização do regime. Esse é um caso para a indústria que já está violentamente funcionando. A gente atende com o Dr. Alex já indústrias maquiladoras que estão passando já de sucessão de pai para filho. Essas indústrias, então, elas já utilizam, elas já estão fortemente no regime, e às vezes acabam utilizando uma subindustrialização, facilidade logística, função do Mercosul, isenção de taxas aduaneiras e redução portuária e aeroportuárias. Ou seja, é uma redução. Não quer dizer que ela não tem tributo, mas algumas taxas, que é o custo do porto, aeroporto, tem que pagar, mas ele é bem reduzido. A repatriação de lucros, conforme disse o doutor Alex, que se você tiver lucro aqui, você pode repatriar para o Brasil, e a atração de investimento estrangeiro e integração de cadeias globais. Muitas empresas, quando fazem a maquila e que realmente elas começam a funcionar, elas começam a perceber que podem adquirir máquinas que trazem uma eficiência gigante na produção, e aí outras empresas, outros investidores começam a olhar com bons olhos e investir nessas indústrias maquiladoras.
O maquilador, quando entra no Paraguai, muitas vezes ele entra com uma visão, inclusive, de dominar o mercado. E a ideia é essa, e muitas vezes tem indústrias que praticamente estão dominando o mercado no seu segmento. E aí, a gente vai passar um pouquinho sobre o regime de maquila aqui, que é a última lâmina, então, que são as questões de impostos, comparado com a operação normal. O imposto de importação, então, é isento, uma importação normal ela chegaria de 5% a 35% no Paraguai. Tem produtos lá, tem também o regime de turismo, que daí não paga. Enfim, a legislação paraguaia ela é bastante extensa também, mas no geral 5% a 35%. IVA na importação não tem, lá geralmente é 10% tecido, se for uma importação normal de qualquer país para venda no Paraguai ou para onde seja, paga 10%. Avaliação alfandegária é isenta. No Paraguai, ela é devida, se for importar para o Paraguai. Taxas consulares isento. Também no Paraguai, aquelas taxas elas são cobradas, né? Taxa aeroportuária, aí ela tem uma redução de 50%. Se você for importar para o Paraguai, ela é integral. A aeroportuária, parcialmente isenta. A gente está falando de taxas, não de tributos. E ela é integral se você for comercializar no Paraguai. E aí a gente tem tributo sobre garantia isento, e sobre garantia no Paraguai ele existe, e imposto sobre atividade, que é 1% do valor agregado. E no Paraguai, se você for operar lá, você vai pagar 10% de imposto de renda e mais as operações tributárias normais. Por último, só para a legislação é bastante extensa. Se você comprar a matéria-prima no Paraguai de uma empresa paraguaia, você vai pagar os 10%, para a empresa paraguaia ela vai te cobrar, mas você depois pode recuperar esse tributo. Então você paga, porque a legislação diz, reza a legislação para a empresa nacional, você paga, depois você traz isso de volta. E aí, finalizando, tem alguns riscos. Claro, tem muita empresa maquiladora que entrou e não conseguiu sobreviver e teve que sair. Por isso que o planejamento ele é fundamental, fazer um bom planejamento. E até a literatura diz, olha, se você fizer um bom planejamento e se você utilizar toda a expertise da lei da maquila, você vai ter sucesso. E se você não utilizar, você vai ter uma maquiladora, mas você não vai ter todo aquele benefício que você poderia ter se você tivesse um experto trabalhando nisso. E isso é no Brasil também. Se você tem uma empresa e você traz uma consultoria, às vezes essa consultoria reduz seu tributo drasticamente. E no Paraguai, na maquila, funciona da mesma coisa. O risco que tem é praticamente mínimo, seria o não cumprimento rigoroso. Se você não cumprir, o Paraguai, o país, vai pedir para você se retirar, seria um caso. Gestão eficiente de garantia fiscal, você tem que ter uma gestão boa. Você não pode ter um desalinhamento entre a matriz e a empresa que está aqui, ou seja, não é a empresa brasileira com a empresa paraguaia que está produzindo, tem que ter um bom alinhamento. E essas falhas podem acarretar multa, expulsão da maquila, e enfim, seria essas questões que teriam que cuidar. Eu penso que o entendimento de maquila, assim, de uma forma rápida, claro, são 500 páginas em 30 minutos, a gente acho que conseguiu passar. Agora a gente vai para as perguntas, então, e aí, através dessas perguntas, a gente vai tentar elucidar. Sempre lembrando que o Dr. Alex a gente deixa um canal aberto para que as pessoas depois possam se comunicar com a gente para tentar entender melhor o funcionamento do seu segmento. Muito obrigado, É, o, pro- então. Isso, obrigado, Carlos, excelente exposição. A ideia justamente é não alongar mais, porque teria muita coisa para falar, daria para ficar discursando aí 5 horas. Mas a ideia um pouco é isso aí, e qualquer coisa a gente vai diluindo no caminho. Esse material aí, Carlos, o Carlos tem um PDF, e esse material de apresentação, Carlos, a minha sugestão aí, juntamente com o Orlando, é disponibilizar, né? Que daí as pessoas podem acompanhar, como você explicou todo ele, as pessoas podem acompanhar depois e rememorar um pouco do que foi falado, pode ser? Isso, e eu também passei 2 vídeos, eu queria, assim, todos os que estão presentes, de uma certa forma, são vídeos de notícias que passam na Band, tem alguns na Globo, e é interessante porque eles visitam o Parque Industrial lá, então eu vou pedir para o Júlio passar para as pessoas, né? A gente vai encontrar uma forma de passar para quem está assistindo, para que ele veja essa reportagem entra na indústria, entra nos locais, mostra as plantas e assim por diante, é interessante. Não vai dar tempo de mostrar aqui, porque levaria 10 minutos.
Mas, enfim, ela vai ficar à Sim. disposição lá. E também eu Vamos, mandei um material, um e-book, que você pode ter como um guia ali. vamos partir para as perguntas, então? Eu acho interessante, já que nós não excedemos o horário, eu acho interessante algumas perguntas a gente se puder solucionar. Tem uma pergunta muito importante do Dr. Leandro, mesmo ele escrevendo, eu gostaria que ele falasse, fizesse essa pergunta no ar, que é muito importante. E os demais também, se tiver perguntas, fica à disposição, por favor. Doutor Renato, doutor Leandro, por favor. Bom dia, Orlando. Parabéns pela organização do evento. Acho que é um evento muito importante. O assunto, como dito pelo Carlos, não é fácil de falar em poucos minutos, né? Quero parabenizar o Dr. Alex, o Júlio César e o Carlos, que participaram como painelistas. E quando o Alex falou sobre o valor agregado, a gente tem um entendimento um pouco diferente no Brasil e lá fora, né? E gostaria que ele desse só uma explicação mais miúda do assunto da seguinte maneira: eu tenho um produto, custa 1 milhão, eu importo matéria-prima, aplico insumos, mão de obra e somo mais 1 milhão e vou exportar por 2 ou 1%, eu aplico sobre o 1% agregado desse produto, e não somando também o valor do produto anterior. É isso, Alex? Positivo. É exatamente isso, senhor. O senhor explicou a situação. É só por aquilo que agregou mesmo. O Oscar está na reunião? Doutor Oscar? Sim, Não, acho Ou que eu vou abrir para o doutor Oscar. O doutor Oscar é um gigante lá no Paraguai. É o nosso grande parceiro. É o cara que mais entende maquilo no Paraguai inteiro. E ele é um advogado conceituado. Eu gostaria, doutor Oscar, que o senhor desse uma palhinha sobre isso que o doutor Leandro comentou e, de repente ajuste, fale alguma coisa que você entender que poderíamos agregar para a reunião. ok. Um prazer compartilhar com todos. É, a pergunta é muito boa, doutor, porque você tem dois cenários, tá? Um cenário é se a maquiladora é quem compra a matéria-prima e quem faz a fabricação. Quando ela exporta, paga 1% sobre o valor total, tá? O valor que envolve o valor matéria-prima, valor acrescentado no Paraguai e tudo, tá? Então, esse é o valor produto, é como o doutor Alex falou no início, sobre no cenário de 2.000, ele paga, exporta por 2.000 o produto acabado, paga 1% sobre o valor do produto acabado, ok? Agora, tem outro cenário, é que quando a matriz envia matéria-prima, utiliza essa matéria-prima e logo a maquiladora reexporta novamente para a matriz, aí você consegue pagar o 1% solamente sobre o valor acrescentado aqui no Paraguai. Ok? Não sei se ficou claro. Você Sim, percebeu, claro. doutor Leandro, que são dois cenários? Sim, sim. É quando eu sou a própria maquila ou quando eu subcontrato uma maquiladora, certo? doutor Alex, posso só fazer um agregado para o doutor Leandro? Seria assim: valor agregado é tudo que você agrega de matéria-prima, insumos, inclusive o lucro. Então, a gente tem um jeito bem fácil, uma técnica bem fácil de explicar. A primeiro cenário que o doutor Oscar explicou, é o valor da nota fiscal. Você emitiu o valor de nota fiscal de 1 milhão, 1% sobre 1 milhão, correto? E o segundo cenário é assim: peraí, é 1 milhão, mas 300 mil eu trouxe do Brasil. Então, esse 300 mil eu não vou pagar 1%, vou pagar só sobre a diferença. Mas, na prática, é, eu já vi o doutor Oscar, inclusive, fazendo outra explicação. Na prática, esse 1% é sobre o valor da nota fiscal. Por quê? Porque quando entra esse produto no Brasil, em muitos casos, se você disser, eu vou faturar por 600 mil, porque 400 mil eu trouxe de matéria-prima do Brasil, a Receita Federal tem uma lista de preço mínimo. Então, você acaba tendo alguma dificuldade para explicar para a Receita o porquê você está vendendo esse produto para o Brasil por um preço mais baixo, estando dentro do regime de maquila. Na prática, geralmente é 1% sobre o valor da nota fiscal, mas cada indústria
vendo o benefício que teria em pagar 1% somente sobre a parte do valor agregado e não sobre o que seria da nota fiscal, é uma questão de trabalhar junto à Receita, explicar e trazer esse entendimento. Mas os dois cenários que o Dr. Oscar constrói é esse: 1% sobre o valor da nota, que vai ter lucro, matéria-prima e tudo, 1%, bom, o valor da nota é isso. O outro é você trabalhar melhor a questão e pagar 1% só sobre o valor agregado. Eu creio que para a gente não gerar nenhuma expectativa que não possa ser suprida depois, é partir da premissa de 1% sobre o valor da nota. Esquece o valor que agregou, e daí qualquer coisa diferente disso é customização específica ali do caso concreto. Analisar o caso concreto do industrial e falar assim, olha, nesse caso é assim, assim, assim. Mas é que 1% é ridículo, vamos dizer assim, é pouco demais negócio. Então, vamos partir da premissa que é 1% do todo lá. E qualquer coisa fora disso é customização, pode ser? Perfeitamente. Eu fiz a solicitação porque nem todos nós aqui no grupo somos advogados ou contadores. E aí o entendimento do empresário médio, graças a esses influencers que vendem sonho, né? Uhum. Vou sair daqui, vou montar uma empresa lá e não vou pagar mais imposto. Vou trabalhar lá como eu trabalho aqui no Brasil. Não é verdade. Nós sabemos que lá a lei se executa na prática. Aqui no Brasil é no papel. Aqui nós temos normas, gente, pelo amor de Deus. E nenhuma delas se aplica. No Paraguai não funciona. Eu já convivo com algumas situações no Paraguai já há uns 20 e poucos anos, né? E a gente sabe que não é bem assim. Tivemos um período lá atrás, vocês sabem disso, que as coisas eram um pouco mais difíceis, mais burocráticas, não havia uma entrada muito forte de outros países dentro do Paraguai. Hoje o país Paraguai se tornou um multipaís. Hoje você vai na rua, você não fala somente espanhol, né? Hoje você fala espanhol, inglês, francês, italiano, alemão. Você tem um monte de situações hoje vivendo lá dentro, que era para ser nossa, e não é. E não vai ser também, viu? Daqui 15 anos vai ser. Vocês eu não sei, mas eu não tenho idade para esperar 15 anos. Daqui 15 anos, eu nem sei se eu estou aqui, viu, Alan? Mas é isso. Oscar, graças por tua explicação. Muito amável. Deus lo bendiga e sigamos adiante. Adelante. Un placer, doctor, à disposição. Vou deixar o painel para os outros fazerem pergunta também, Alex. Obrigado pela atenção. Viu? Maravilha. A gente aguarda as outras perguntas, então. Bom, pessoal, alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Aproveitar aí o tempo dos nossos colegas. Eu vou deixar aqui no chat também um e-mail, só para que aqueles que a gente não fez o contato direto, para mandar um e-mail aqui para a gente poder devolver o material também, todo que a gente tem aqui, inclusive as matérias que o Carlos disponibilizou, que são bastante interessantes sobre o assunto, tá? Uhum. Acho que vale muito a pena vocês tomarem conhecimento. Júlio, se não Sim. tiver perguntas, eu só vou deixar uma última fala que eu acho fundamental. Na verdade, são duas falas fundamentais e super curtas. A primeira delas é: o grande segredo, assim como no Brasil, nada se começa sem um plano de negócios. Não queira aventurar. Faça um plano de negócio. Entenda, nós costumamos fazer o quê? Para não frustrar a expectativa do interessado. Vamos supor que você saiu dessa reunião e falou assim: opa, gostei da ideia, quero entender mais, quero entender agora específico o meu negócio. Você vai chamar a gente numa reunião inicial, que é uma reunião de entendimento, para a gente compreender exatamente a tua ideia, teu propósito. A partir disso, nós vamos solicitar documentação para avaliar isso e comparar com a legislação paraguaia. Em seguida, a gente faz uma terceira reunião, que é uma apresentação de um orçamento, para dizer assim: olha, para a gente fazer esse plano de negócio segundo a tua ideia, segundo o teu produto, enfim, você vai pagar X. A partir desse momento, caso aprovado, nós faremos o plano efetivo. E se esse plano efetivo ele pode ser rejeitado, você pode dizer: olha,
não vale a pena para o negócio fazer a maquila. E acontece, tá? Não é só festa, acontece. Acho que não deu certo, por motivo A, B ou C. Ou você se aprovei, gostei, quero mudar para lá. E aí a gente passa para uma parte executiva e avança na instalação. Ok? Então, faça um plano de negócios. Não entre em furada, não vá na ideia de um ou outro. Você precisa saber que o teu negócio, às vezes, um detalhe muda todo o jogo. Um detalhe muda a história e não dá para brincar com isso aí, porque uma migração dessa é caríssima na prática. Então, ela precisa ser muito bem estruturada, que é aquilo que o Carlos mencionou aí. Bem? Doutor Alex, Perfeito. uma pergunta rapidão aqui, o Carlos Arruda, da GK Bragança. Legal, Carlos. Existe ou foi criado, ou tem a possibilidade de se criar o governo criar alguma lista de tarifas de exceções para alguns produtos para proteger a indústria brasileira? Não, não Por existe lobby, nada pela... claro. Não existe nada claro nesse sentido. O Paraguai está extremamente aberto para atrair tudo. O Paraguai sentiu uma alavancagem absurda. Agora tem bilhões entrando no país. O país está extremamente Eu penso animado. no lado brasileiro mesmo, o governo brasileiro. No lado brasileiro é assim, o governo, as empresas brasileiras têm alguns segmentos que estão sendo, que seria um caso, mas um exemplo, empresas chinesas compram empresas brasileiras e criam lobbies para que o imposto da importação fique mais alto, para que eles fiquem sem competição, sem competidor. Mas a legislação brasileira, até o presente momento, ela não demonstra nenhuma preocupação com relação à utilização da maquila. Por quê? Porque, na verdade, a comercialização no país, ela não tem não fica afetada, não. O tributo é recolhido normalmente no país, mas a indústria que utiliza a maquila, ela tem uma redução no seu custo. Então, toda a redução de custo, ela é para a indústria. E a indústria pode vender o seu produto mais barato, pode se tornar mais competitiva. Mas até o presente momento, a legislação brasileira não menciona qualquer bloqueio à existência da utilização da maquila no Paraguai. A maquila no Paraguai, ela é uma ideia, uma reprodução da maquila existente no México, que todos, com certeza todos conhecem, que lá nos anos muito anteriores, os Estados Unidos utilizou o México com as indústrias maquiladoras, mão de obra, o mesmo formato que tem a maquiladora no Paraguai. E os Estados Unidos nunca criou uma legislação bloqueando ou interferindo na utilização das maquiladoras mexicanas. Então a gente entende que o mesmo processo ocorreria no Brasil. Sim, a Além do ideia é mais, que o doutor, nós temos o acordo do Mercosul, né? Exato. exatamente. Exatamente. Acordo do Eu ia Mercosul. comentar. É. E, Carlos, também para adicionar nos grupos de discussões dentro da Camex, e em vários outros que a gente tem acompanhado, a gente não tem notícia de segmentos ou setores trazendo o assunto de uma maneira tão forte para dentro de discussão, por exemplo, de medidas alternativas, lista de exceção à TEC, para esse caso específico a gente não tem notícia, tá? Legal. Legal. Muito bom, Obrigado. Júnior. Além do mais, quando você está no Paraguai, o mundo está aberto para recepcionar seu produto. Tem acordos internacionais com a Europa. Você pode. A vantagem do Paraguai não é que você vai lá para poder vender para o mercado brasileiro. Então, não, o mundo está aberto. O importante é que você está produzindo a custo muito baixo. A tributação praticamente é zero. Você zera a tributação, é absurdo isso. Os demais custos você pode importar para qualquer país do mundo. Então, eu acho que é uma grande vantagem nesse sentido também. E a gente poderia falar horas sobre maquila, mas um caso interessante que vale a pena deixar também para o empresário é quando ele vai. Tem empresas que têm os equipamentos e as máquinas de produção, quando importadas para o Brasil, pagam um alto tributo, que é normal no Brasil, a máquina vem e tem aquele tributo que todo empresário conhece. Na hora que importa, ele vai pagar, ele sabe quanto está custando o tributo. Se para montar essa mesma indústria no Brasil custasse US$ 1 milhão um equipamento, no Paraguai ele chega lá por 600 e poucos mil. Então, você vai ver assim, ué, eu posso montar uma indústria no Brasil? Não. Mas lá no Paraguai já começa a pensar que posso. Então, você vê que
a redução não é só essa questão tributária. Conforme você vai estudando e vendo, você consegue perceber que pode trazer equipamentos muito mais modernos e traz uma produção muito mais efetiva, um produto muito melhor acabado a um preço muito mais baixo. Então, a maquila, ela é por isso que poderia ficar horas conversando, ela é dependendo dos segmentos, pode vender a sua máquina aqui no Brasil, pode adquirir nova no Paraguai, e tudo é possível, é uma questão de estudo e planejamento, conforme menciona o doutor Alex. Carlos, doutor, o Diogo está fazendo uma pergunta aqui no chat. Se é necessário fazer algum pedido formal para aderir ao regime de maquila lá no Paraguai. Sim, quando você tem a empresa no Paraguai, você já montou sua empresa no Paraguai, você, então a gente chama de habilitar. Uma empresa no Paraguai, qualquer empresa no Paraguai pode solicitar a habilitação ao regime de maquila. E aí, como que é feito isso? Existe um órgão especial para você fazer essa solicitação, que é o CNIM, que é o comércio lá, das indústrias do Paraguai. Você faz um estudo de viabilidade e você apresenta ao CNIM, o CNIM vai fazer essa análise e aí, a partir disso, ele vai dar habilitação. É é um processo muito simples, mas se vocês permitissem, o Dr. Oscar pode passar um detalhe, assim, eu tenho na minha apresentação também ali não cheguei a falar sobre isso, mas ela tem ali todo o processo de como faz ali. Dr. Oscar gostaria de adicionar alguma coisa com relação à habilitação de uma empresa pelo CNIM? Sim, é apresentado um projeto onde é explicado quanto isso vai gerar de mão de obra, quais são os produtos que serão elaborados, e também é apresentada uma ficha técnica por cada produto que vai ser elaborado, porque o controle do governo é como se fosse um drawback no Brasil. Então, ingressa a matéria-prima, fabrica o produto e sai o produto acabado. Então, o governo controla essa movimentação dos impostos que estão suspensos pela matéria-prima. Então, além de explicar toda a envergadura do projeto, é preparada uma ficha técnica de cada produto, que novamente isso é certificado pela Inmetro daqui e é aprovado. Isso, o projeto é apresentado para o Ministério da Indústria e Comércio e tem também uma série de requisitos que tem que pegar para apresentar o projeto. O tempo de implementação mínimo de um projeto, desde a criação da empresa até a colocação da fábrica, é uns 180 dias no melhor dos cenários. Ok, perfeito. Renato, você tem alguma consideração, Renato, para fazer? Orlando, eu tenho mais quero mais é agradecer aí a qualificação dos palestrantes, o esclarecimento da lei. Eu confesso que para mim foi bastante educativo a sessão, eu aprendi bastante coisa aqui. Tenho, tenho a minha afiliação aqui com uma empresa prestadora de serviços, você sabe bem disso, e eu gostaria de, mais adiante, a gente poder, na hora que tiver as coisas estiverem mais claras, né, poder entender melhor e a gente explorar um pouquinho mais a questão do serviço. Mas foi muito elucidador para mim, eu estou muito satisfeito com o que eu vi e agradecer e parabenizar a todos pelo evento. Perfeito. Alguém tem mais alguma consideração? Senão a gente já vai. Posso falar, Diogo? Alô? Pode falar aqui. É Leandro. Eu só quero repisar uma frase que o Dr. Alex falou, que eu acho muito importante. Eu, quando atendo clientes aqui interessados em offshore, seja na América Latina, América do Sul, América do Norte ou na Europa, eu uso uma frase que é costumeira em todas as reuniões, e às vezes falo dela mais de uma vez. Se você pretende migrar as suas operações, os seus negócios para o exterior, mas pretende continuar sendo brasileiro lá, é melhor você não ir.
jeitinho e trambique é no Brasil que se faz. Lá não se consegue fazer, em nenhum lugar do mundo. Então, quando o Alex falou isso, eu achei que é sensacional e precisa fixar isso na cabeça. Vou para o Paraguai. Lá não é bagunça, lá eu dependo de um advogado local, eu dependo de um contador local, ou muitas das vezes na fronteira ali, né? Temos excelentes pessoas ali na Foz do Iguaçu, lá em Ponta Porã, temos bastante gente nas fronteiras aí que funciona bem. Mas tem que ir para lá com uma assessoria, tem que ir para lá com uma consultoria, e tem que ir para lá com um desejo de fazer certo. Se vai fazer errado, o errado não dá certo. Era isso que eu queria só acrescentar, Orlando. E parabenizar você aí pelo excelente webinar que você fez. E fizer outros, por favor, me convida. Vale muito a pena ouvir vocês. Perfeito, doutor Leandro. Do nosso lado, a GK, eu agradeço muito ao doutor Alex, doutor Oscar, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, doutor Carlos também, o Júlio, que deu a ideia de promover esse bate-papo, e aviso a todos, vai ser disponibilizado o evento para todo mundo, está autorizado, e eles estão à disposição. Se cada empresa que houver mais interesse, obviamente fazemos o webinar para poder esclarecer e quem sabe aprofundar. Do nosso lado, a GK, nosso muito obrigado. Júlio, por favor. Pessoal, obrigado. Foi bastante enriquecedor, eu tenho certeza. E, doutor Leandro, esteja certo que nós vamos fazer sim outros. Claro, tudo tem que ser no nível de muito profissionalismo. Não dá, é um mercado que não é para amadores, né? Então, por isso que esse time que participou aqui conosco é um time extremamente profissional e preparado para isso. E até para reforçar o que o Dr. Alex comentou sobre a estrutura de um plano de negócios, a todos aqueles que estão aqui que tiverem interesse de estruturar, entender uma proposta, fazer um estudo de viabilidade, pode contar com todo o time aí que eles estão aptos a poder apoiar, porque eu sei que tem demandas já aí de empresários e empresas participantes que querem entender melhor olhando o número. E eu acho que essa é uma oportunidade. Mais uma vez, obrigado a todos. Eu sei que o mercado já está operando, a gente está precisando correr aí também, né? E foi uma grande satisfação, pessoal. Muito obrigado, viu? Doutor Alex, doutor Carlos, Oscar. Maravilha, gente. Obrigado pela oportunidade, pela confiança. Me sinto muito honrado de fazer parte aí. Agradecer de coração ao Orlando, um grande amigo, ao Júlio, ao Carlos, Oscar. E eu creio que a gente tem muita coisa para fazer em conjunto e nós estamos à disposição do que vocês precisarem aqui. E aí não significa que a gente vai ter que fazer negócio ou não. A gente está aberto para responder perguntas, gerar um canal assim, bem aberto mesmo para tentar ajudar. E se no futuro a gente conseguir agregar um valor, a gente evolui, tá bem? Um abraço a todos, obrigado mesmo. Até mais, Obrigado a pessoal. todos e ficamos à disposição. Tchau, tchau. Carlos, obrigado. Bom dia para todos. Prazer. Obrigado. Bom dia. Tchau, tchau. Bom Tchau, tchau, dia, pessoal. Bom pessoal. trabalho aí. Bom trabalho.